Olá, meus amigos. Vamos em tempo falar da lição número 3, o fechamento da lição, o resumo da lição. E logicamente que esse estudo maravilhoso nos mostrou que Deus ele tem um amor grandioso em todo o tempo pelo ser humano. Ele prioriza seu cuidado paterno quando faz alianças com o objetivo de salvação. Vimos na lição dessa semana uma aliança para todas as gerações, onde o verso áureo foi: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E o pensamento cristão é: o pecado é como uma bactéria que se multiplica e pode matar um corpo sadio, onde ele estiver instalado. Vimos a progressão do pecado. Vimos como Deus fez o ser humano perfeito e dessa perfeição houve a transgressão. Da transgressão houve a multiplicação de coisas erradas. E isso progrediu de uma forma tão imperiosa que em pouco tempo a terra estava corrompida. E Deus se entristeceu de ver o ser humano da forma como ele estava. Porém, no meio de tudo isso, diz a Bíblia, Noé achou graça perante os olhos do Senhor. Noé era um homem maravilhoso, temente a Deus, andava com Deus. E por isso foi escolhido para ser o patrono da aliança para todas as gerações. E quando Deus então disse que iria mandar um dilúvio, Noé não se preocupou com aquilo que as pessoas iriam pensar dele. Ele abraçou aquela causa e ele então continuou o seu trabalho, o seu testemunho cristão, agora pregando e fazendo uma arca. Num local onde não havia água, era preciso ter muita fé. Fazendo uma arca em terra seca, e muito longe do mar. Como levariam aquele enorme barco para o mar para navegar? E as pessoas então zombavam de Noé, mas ele não se importou. E ele pregou a mensagem da graça por 120 anos. Por isso, Deus disse: eu farei um concerto contigo, Noé. Você vai entrar na arca, tu e tua família, isso está garantido. E as esposas dos seus filhos também, as suas noras. Mas, no entanto, você deve pregar. E Noé, então, pregou 120 anos. Tá? E Noé não parou para perguntar o que as pessoas iriam pensar. Por isso, Deus permitiu que Noé, então, pregasse e depois entrasse na arca. E depois, então, Noé saísse da arca. E Deus mostrou, então, o sinal no céu, o arco da aliança, que as pessoas chamam de arco-íris. E, então, com isso, Deus disse: olha, eu vou fazer um pacto perpétuo para todas as gerações. Colocarei nas nuvens no céu o meu arco, e eu me lembrarei, para que não destrua de novo a terra com água. Então somente Deus disse a Noé: você deve ser perfeito e andar na minha presença também. E Noé, mesmo um homem escolhido por Deus, era um pecador. Mas Deus o abençoou. O Espírito Santo o direcionou e dirigiu. E ele se tornou uma bênção, seus filhos também, tanto que povoaram a terra depois. E isso se tornou uma bênção para todas as pessoas. A ideia de Noé sozinho na arca com sua família é uma ideia que nos mostra como Deus se preocupa e guarda e protege aqueles que o amam. Estar dentro da arca não foi um momento fácil, um lazer, mas foi assim um momento de, eu diria, a pessoa, eles ficaram assim com ansiedade dentro de uma arca fechado, com muitos animais, tendo que dar comida aos animais, porque 40 dias, depois mais dias, somente 40 dias choveu. Depois mais de 100 dias a arca ficou boiando. Tinha que dar comida para esses animais. Quem tem um pet em casa sabe o quanto um pet consome ração. E de repente você se pega numa sexta-feira, perto do pôr do sol, dizendo: meu Deus, esqueci de comprar a ração do meu animalzinho. E você tem que fazer das tripas ao coração para conseguir aquele alimento para aquele pet. Tem que dar comida para o animalzinho. Um peixinho, eu tenho um peixinho, um aquário aqui, e quando eu estava no hospital internado, eu me lembrei, depois de 15 dias, minha filha me ligou e disse: Daniele, é preciso dar comida para o peixinho. Ela disse: pai, eu esqueci do peixinho. O peixinho também come. E o coitadinho estava lá para cá com a boquinha aberta, e ele comeu bastante quando ela colocou a comidinha. Imagine dentro da arca aqueles animais todos de grande porte. E Noé e sua família tendo que alimentar a todos, e a chuva caindo, e os trovões ribombando, e os relâmpagos cortando o céu. Então não foi uma tarefa muito agradável. Hoje dentro de casa,
Quando dá uma chuva, uma tempestade grandiosa e tem raios e trovões, nós já sentimos uma certa ansiedade, um certo medo. Imagine Noé e sua família. Eles estavam protegidos por Deus, com certeza, mas a parte humana é a parte humana. Sempre vai ter receio de algum tipo de catástrofe que pode acontecer com uma pessoa. Mesmo a pessoa estando no lugar mais seguro, pode acontecer a pessoa, por exemplo, sofrer o abalo, sofrer um raio cair perto da pessoa e assim por diante. Uma casa desabar, alguma coisa ruir, uma instalação elétrica dar uma pane, todos nós sabemos disso. São coisas que acontecem. Noé dentro da arca, sem ter luz elétrica. Como é que eles se viravam, hein? Com a escuridão. Não é coisa para se pensar, mas Deus cuidou de todos os detalhes. Deus com certeza iluminava aquela arca. Olha, imagine todos os compartimentos da arca. A chuva caindo, você sabe quando chove muito e o céu fica negro, nós precisamos acender as luzes. Imagine dentro da arca. E à noite então dentro da arca. A chuva caindo, 40 dias chovendo. E aquela embarcação boiando, indo para onde eles não sabiam. Sem leme, sem bússola e assim por diante. Mas não era um homem de fé. Deus, por isso, escolheu Noé, porque Noé tinha fé. E eles se tornaram o remanescente após o dilúvio. Por isso, Deus nos mostra, através de Noé, o cuidado que ele tem para com os seres humanos. E as pessoas hoje, elas estão olhando os acontecimentos e não estão ligando. Nós estamos vivendo um tempo que está quase se semelhando ao tempo de Noé, com a corrupção, com a violência, com a sexualidade, com o desrespeito com os idosos, com as crianças e assim por diante. E as pessoas estão numa situação muito delicada, o ser humano está numa situação muito delicada. Nós estamos globalizados, nós sabemos notícias do mundo inteiro, tudo é transparente. Mas isso não quer dizer que está tudo bem. Nós sabemos hoje quantos são vacinados na Índia, no Paquistão, no Japão, na China, nos Estados Unidos, na Europa e assim por diante. Nós conseguimos notícias de todos os cantos, de dentro da internet e consulta de forma rápida notícias que nós queremos. Pelo celular você consegue um monte de informação, mas não quer dizer que você está protegido. As pessoas estão se tornando cada vez mais corrompidas por causa do pecado. O pecado corrompe. E corrompe de verdade, aos poucos. De repente, a pessoa pode tropeçar e cair. O pastor da associação, que estava na conferência geral, estavam indo 2 pastores para o escritório, quando de repente uma árvore perto deles rangeu e caiu sobre alguns carros que estavam na avenida. Eles estavam se aproximando e viram o grande estrondo que a árvore fez para cair. Quando chegaram perto, descobriram que aquela árvore, apesar de viçosa, no tronco dela, onde ela caiu e se partiu, havia um ninho de cupins. Pequeninos, assim, são pequeninos insetos, mas fizeram um estrago grandioso no tronco daquela árvore, ficou oca e um pequeno vento fez a árvore cair. O pecado se assemelha a isso. Vai destruindo aos pouquinhos as bases espirituais, éticas e morais de uma pessoa. Até que a pessoa se acostuma com o pecado. E esse pecado é que destrói a pessoa. Ellen White escreveu no Desejar de Todas as Nações, na página 633, o seguinte: como foi nos dias de Noé. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Gênesis 6, verso 5. Os habitantes do mundo antediluviano desviaram-se de Jeová, diz ela, recusando fazer sua santa vontade. Seguiram após sua profana imaginação e pervertidas ideias. Foi por causa de sua impiedade que foram destruídos. E atualmente, diz ela, o mundo está seguindo a mesma marcha. Não é incrível? Atualmente o mundo está seguindo a mesma marcha. Jesus advertiu ao falar em Mateus 24 da sua segunda vinda. Ele disse aos seus discípulos como foi nos dias de Noé. Será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé comiam, bebiam, davam-se em casamento. Até que Noé entrou na arca e não perceberam. As pessoas vão ficar, parece que vendadas, por causa de tudo que estão fazendo. Noé foi um servo de Deus corajoso e pronto a fazer a sua parte na aliança que Deus combinara com ele.
não desanimou, porque o seu alvo era a salvação das pessoas. Noé insistiu para que as pessoas deixassem os pecados, deixassem os prazeres, deixassem a violência, que limitava a sua compreensão da bondade divina. Noé insistiu muito com as pessoas, mas as pessoas não perceberam que aquela mensagem de salvação poderiam levá-los a ficar livre da perdição. Certa vez, John Wesley perguntou à sua mãe: mãe, o que é pecado, mãe? A mãe disse: meu filho, se quiseres julgar da legalidade ou da ilegalidade de um prazer, adota esta regra. Se você, ao praticar uma ação, quer saber se aquilo é pecado ou não, adota essa regra. Olha o que essa mulher falou. A mãe de John Wesley tinha 10 filhos e educou todos os 10. Ela disse o seguinte para John Wesley: meu filho, qualquer coisa que debilite tua razão, que diminua a sensibilidade da tua consciência, que obscureça tua concepção de Deus, ou enfraqueça o teu gosto pelas coisas espirituais, qualquer coisa que aumente o domínio do corpo sobre a mente, meu filho, isso é pecado. Por mais inocente que em si pareça, isso é pecado. Gente, alguns anos atrás, numa noite escura, um navio, ele foi torpedeado. Um submarino jogou um torpedo e bateu no casco do navio. E o navio então começou a afundar. O capitão do navio então, o que fez? Colocou os botes salva-vidas e ele mesmo entrou num bote salva-vidas, pegou a bússola e se lembrou de pegar uma metralhadora que tinha na cabine. Pegou a metralhadora e junto com a bússola ele desceu para o bote salva-vidas e todos os marinheiros e as pessoas que estavam começaram a seguir o barquinho do capitão. E o capitão dizia aos marinheiros: remem, a bússola vai nos levar para um lugar seguro. E então o comandante começou a seguir a bússola. Quando foi de manhã, o capitão olhou e disse: tem alguma coisa errada. Nós estamos indo para lugar nenhum. E ele olhou em volta e disse: há algo errado. Olhou para a bússola, mas é estranho. A bússola aponta nessa direção? Nós estamos indo para o meio do mar. O que está acontecendo? Depois de analisar bastante, sabe o que ele descobriu? A metralhadora estava alterando o ponteiro da bússola. Ele tinha uma escolha agora. Ou jogava a metralhadora fora, que ele julgava que iria protegê-los no caso de algum sinistro. Ou ele ficava perdido porque a bússola estava dando um sinal errado. Ele então pegou a metralhadora, jogou fora e o ponteiro da bússola voltou para o lugar correto. Ele viu que a direção que eles estavam indo estava errada. Ele então deu meia volta com o barco, até que depois de remar durante umas 6 horas, todos os barquinhos chegaram em terra firme. Foi preciso se desfazer de algo que parecia precioso, para que eles pudessem achar a direção correta, a direção segura. Podemos dizer que neste mundo pode ser que com frequência, enquanto passam os dias de nossa vida, pode ser que nós percebamos que existe alguma coisa que estamos levando conosco, que está nos colocando fora da rota para o céu. Talvez seja um hábito, talvez seja um objeto, talvez seja um costume, talvez seja um vício, talvez seja o amor proibido por uma pessoa. Isso está influenciando a delicada bússola da nossa consciência. E quando percebermos, estaremos muito longe de Deus. E talvez sem possibilidade de retorno, principalmente se a morte chegar. Na minha igreja tinha um rapaz, era muito bom esse moço, participava da escola sabatina, até que um dia ele se afastou de Deus. Começou com na companhia de maus elementos, e então se afastou completamente de Deus. Um dia eu estava numa loja de produtos naturais que eu possuía. Ele chegou lá e disse: eu preciso dar um presente para meu filho no Natal. Você não quer comprar um vídeo? Eu vendo vídeo, eu trabalho na Galeria Pagé. Eu disse: ô Chiquinho, puxa vida, eu preciso de vídeo. E um vídeo seria bom dar um presente também de Natal para minha família. Um vídeo seria legal. Estava começando a surgir os vídeos em São Paulo. E então ele disse: eu trabalho na Galeria Pagé e lá tem vídeos assim a preços bons. Eu disse: eu acho que tem mais 2 amigos que também querem vídeo. Telefonei e disse: queremos sim. Passa na empresa amanhã cedo e pega o dinheiro e você então vai com seu amigo para buscar os vídeos.
E eu passei com o meu carro, com esse amigo Chiquinho, justamente nesse local. Pegamos o dinheiro do rapaz e um gerente, do diretor da empresa, e fomos para o centro de São Paulo. Ele disse para mim, para o rapaz que estava conosco, que era da empresa: fiquem aqui aguardando que eu vou lá buscar os vídeos, me dá o dinheiro aí. Eu dei o dinheiro para ele, mas não sabia que ele estava pensando em nos aplicar um golpe. Isso era 8 horas da manhã. 11 horas ele não aparecia com esses vídeos. Meu amigo disse: tenho que visitar o cliente, vá atrás dele. Eu fui atrás dele e quando eu cheguei na Galeria Pajé, uns amigos disseram: você está procurando o Chico Honesto? Você não deu dinheiro para ele não, né? Eu disse: dei. Disse: ele passou por aqui. Disse: enganei 2 trouxas. Ele pegou e foi embora para Mato Grosso. Gente, aquilo quase que meu mundo caiu. Eu tive que vender o meu carro para dar o dinheiro para aquele amigo, o gerente da empresa e o diretor. 1 ano e meio se passou. Um dia eu estava no aniversário de São Paulo, de 25 de janeiro, fui a um depósito de material de construção, quando eu olho na calçada, quem é que vem vindo de camisa sobre o ombro, junto com a esposa dele? Chiquinho. Eu parei, fiquei esperando. Quando ele chegou, eu disse: Chiquinho, com uma pessoa como você, a gente faz 2 coisas, ou a pessoa mata ou perdoa. Como eu sou um cristão, eu vou te perdoar. Ele disse: ô Gilberto, me perdoa, aprontei com você. Ele disse: agora já foi, o tempo já passou, pode ir embora. Gente, olha, esse moço foi de mal a pior. Eu fiz um apelo para ele voltar para a igreja, mas o pecado é assim, progressivo. Esse moço, a última vez que eu soube dele, a esposa dele apareceu numa igreja no domingo à noite. Eu disse: como é que está o Chiquinho? Ele disse: acabou de morrer essa tarde. Morreu de AIDS numa mesa fria dentro da enfermaria da penitenciária. Falei: que pena. Foi muito longe. E quando ele quis retornar, não deu tempo de retornar. Noé sabia disso, por isso Noé pregou salvação para as pessoas. Por isso, no final da seleção, a falar sobre uma aliança para toda uma geração, Deus colocou o arco no céu e disse: eu me lembrarei disso. Mas a melhor coisa nesse arco da aliança é o cuidado divino pelos seres humanos. E isso está implícito neste arco. E também está implícito lá na cruz do Calvário, onde Deus disse: eu me lembrarei do ser humano para salvá-los. E Deus então inaugurou a aliança da graça no Calvário, para que todos pudessem ser salvos. Que Deus então nos abençoe por aquilo que aprendemos, que possamos confiar nesse Deus que cuida de todos nós. E que possamos nos afastar do pecado, seja ele de que natureza for, para que possamos ser direcionados pelo Espírito Santo. Que Deus nos abençoe nessa sexta-feira e que tenha um feliz sábado. Vou orar a Deus. Senhor Deus, obrigado por esse momento de estudo. Obrigado porque aprendemos que o Senhor se preocupa com os teus filhos para a salvação. O Senhor se preocupa para nos proteger, para nos dar subsistência. Oh Deus, abençoa-nos essa sexta-feira e nesse final de semana, pelo teu poder, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por sua atenção. Divulgue nosso trabalho no Facebook, também no YouTube. Entre lá, se inscreva, ponha o seu like e faça o seu comentário, tá bom? Deus abençoe. Obrigado. Tenha um feliz final de semana.